Aleluia, Deus. Aleluia, meu Deus. Glórias a Deus. São 11 horas da noite de terça-feira, do dia 9/12 de 2025. E eu estou aqui conversando com Deus. Eu fui me deitar e quando o sono não vem, eu entendo que é o Espírito Santo incomodando para orar, para conversar, para dialogar. E eu estava aqui conversando com o Espírito Santo, falando a ele como está o mundo. Eu sei que ele sabe, e conversando com ele sobre a Bahia. Sabe, gente, a Bahia está em primeiro lugar no ranking da violência. Dos estrupos, do feminicídio, dos assassinatos, das facções. Eu sou moradora de um lugar chamado Itajuípe. E aqui nós temos um blog chamado Verdinho, que aí fica em Itabuna. E de vez em quando eu acesso. E sabe, minha gente, por que eu fico assim? Porque é tanto jovem, nos dias de hoje, entregando o melhor da sua vida para o mundo, entregando aquilo que nem pertence a eles, aleluia, nas mãos de Satanás. São meninas lindíssimas que se envolvem com pessoas e de repente elas aparecem mortas, queimadas, raspada a cabeça. São meninos que largaram a escola, deixaram o sonho de ser jogador para lá e preferiram, ao invés de colocar um livro na mão ou até mesmo a Bíblia, eles preferiram colocar uma arma. E aí acabam tendo as suas vidas ceifadas, porque Satanás, ele ilude, sabia? Eu estava aqui conversando com o Espírito Santo, ele ilude. Quando a gente está com os olhos vendados e sobre o espírito do engano, governado pelas nossas vontades e fazendo a vontade do mundo, da carne, da concupiscência da carne de Satanás, a gente acha tudo bonito. O pecado ele fica colorido, ele fica cheiroso e a gente acha que nós temos razão, porque somos jovens, a gente é dono do mundo, temos força, temos vigor, temos saúde, temos beleza. E aí tudo isso passa, vaidade de vaidade. E a idade vai chegando. E a idade vai chegando e Deus vai dando oportunidade. Ele vai deixando a gente fazer o que a gente bem quiser com as nossas vidas. E aí tem o dia do aperto. Quando a gente é escolhido, tem o dia do aperto. E quando aperta, dói. E dói muito. E como dói. E quando a gente reconhece e olha para trás e vê quantas besteiras a gente fez. Sabe, o quanto a gente se matou com as próprias mãos. O quanto a gente pegou a vida que nem era nossa e desperdiçou. As mulheres que se prostituem, elas mataram as suas carnes, a sua beleza, a sua juventude, desperdiçou tudo.
e de repente se vê em frente ao espelho e não se reconhecem mais. Os homens, os meninos tudo novo, perderam seu vigor, sua atração, vive com sono porque andam como um zumbi, de noite não dorme, de dia dorme, troca o dia pela noite, vai perdendo a beleza, vai perdendo a saúde mental, física e emocional. Quando vê, tá um jovem deprimido, cheio de ansiedade, às vezes tira a sua própria vida porque se arrepende e não tem ninguém para escutar. E quando alguém escuta, não tem a sabedoria e julga e condena, empurra lá pro poço mesmo, sabe? Ao invés de tirar. E nisso a juventude vai passando. A juventude vai passando. E quando Deus pega um para dar exemplo para os outros e fala, você é meu, você é minha, vem cá. E começa a restituir, restaurar, sabe? E começa a apertar. E começa a levar para a casa do oleiro, eita glória, e lá vai quebrando o vaso nas suas próprias mãos, refazendo o vaso, pegando as mãos e metendo dentro e tirando as impurezas, tirando os vícios, a vontade de se prostituir, a vontade de beber, a vontade de se drogar, a vontade de matar, a inveja, o ciúme, a lascívia, o engano. Aleluia, Deus vai tirando tudo, vai fazendo aquele processo por dentro. É demorado e demora anos. Depois que o vaso está pronto por dentro, aí vai por fora. Adornar por fora com vestes novas, vestes limpas, vestes brancas. Mas aí o vaso ainda não está pronto. O vaso vai ser levado para a prensa, para ser prensado, para ver se aguenta os apertos da vida, as pedradas, as perseguições. Aí depois da prensa, o vaso vai para o fogo para ser modelado, bem modelado, para ver se suporta as tempestades da vida. E depois do fogo, o vaso vai ser lixado, por dentro e por fora, para poder, sabe, ir tirando as falhas, corrigindo alguns erros, aleluia, sabe? Lixando ainda as velhas coisas que ainda restou e está encravado. E a pessoa não tem força, então é preciso uma lixa para passar. Aí depois de lixado, aleluia, Deus, glória a Deus, ainda não terminou o processo. Aí vai colocar lá no tempo. E aquele tempo vai vir chuva, vai vir sol, né? Vai vir vento. E depois o oleiro vai olhar para ver se rachou. Porque se rachar, vai ter que fazer todo o processo de novo. Aí depois disso ainda não está pronto. Aí vai ser levado novamente para dentro da casa do oleiro para ser moldado, adornado. Depois da lixa vai ser invernizado, glória, aleluia, isso dói. Ser invernizado dói, que são as mudanças. Aí depois de invernizado, vai ser pintado, vai ficar aquele vaso bonito. Mas não vai ser mais um vaso vazio. Esses vasos que andam por aí pensando nos bailes funk, nessas músicas horríveis, que dá até nojo ouvir, nas bebidas, bebe hoje, amanhã amanhece cheio de vômito, cheio de ressaca, pagou tudo, ficou devendo, arriscado ainda dever a vida por causa de bebida, por causa de um trago, por causa de uma cheirada, por causa de um sexo. Ah, juventude, juventude baiana, se vocês soubessem o quão bom é servir a Deus, aleluia, aleluia. Não desperdiçaria o seu tempo com tanta besteira, tanta futilidade, tudo passageiro. Essa que está falando aqui
jovem. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu já fiz. Já fiz isso e muito mais. E o meu Deus, Ele olhou para mim, teve compaixão e misericórdia. E me deu a oportunidade de ser transformada em uma outra pessoa. E como vaso eu ainda estou no processo da prensa. E eu sei o que é dizer para um jovem, não siga esse caminho. Eu já segui, me deu mal. Não vá tomar essa decisão. Eu já tomei, quebrei minha cara. Não se misture com aquela pessoa. Não ouça o conselho daquela outra, pois eu já me misturei, já ouvi. E nada eu tenho, perdi toda a minha juventude, perdi toda a minha beleza. O tempo e a vida consumiram as minhas carnes, de tanto que foi usada e vendida e repassada e alugada. E hoje, quando eu me olho no espelho, aquela beleza toda foi embora. E aí eu olho e eu vejo que a arrogância me sugou, o orgulho me quebrou toda, a prepotência, a soberba, aquela coisa de dizer que eu era boa, mais bonita, mais gostosa, tudo acabou. Mas quando eu olho para esse espelho aqui, eu abro esse espelho e eu vejo o meu reflexo. Tudo mudou, agora eu vejo o Espírito Santo, eu vejo uma outra beleza. Uma beleza que eu não preciso de batom, não preciso de base, não preciso de pó de blanche, não preciso pintar mais meus cabelos de loiro, não preciso cortar Chanel. Estão ficando, aleluia, Deus, pela misericórdia do Senhor, grisalho, eu estou achando lindo. Aí hoje eu olho e eu me vejo com a idade bem, se eu falar ninguém acredita, e eu falo assim, estou viva. O milagre de Deus, eu estou viva. Eu sou baiana, já fiz muita coisa errada, já andei no mundo da violência também. Deus teve misericórdia de mim. Já andei na macumba, já fiz muitas coisas ruins e erradas. E eu estou contando isso aqui porque eu tenho vergonha de saber que a minha Bahia está em primeiro lugar na violência. E como intercessora, eu convido todos os intercessores a dobrar seus joelhos pela madrugada e clamar. Porque o Senhor diz em 2 Crônicas 7,14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar. Então nós que chamamos pelo nome do Senhor, vamos clamar pela nossa Bahia. Vamos pedir ao Senhor misericórdia em nome de Jesus dessa situação que está acontecendo. Vamos pedir ao Senhor que estenda os braços dele em nome de Jesus Cristo, imponha as mãos dele sobre a nossa Bahia, que resgate essas almas, que restaure em nome de Jesus, que salve essas almas. Que os nomes que estão no caderno da morte, que o Senhor escreva no livro da vida, em nome de Jesus Cristo. Clama comigo pela Bahia, em nome de Jesus. Estamos vivendo o início das dores. Não tem como mudar a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. Mas se existe um povo que clama e que intercede, as misericórdias de Senhor que não cessa, aleluia Deus, glórias a Deus, e não são retidas, ela continuará. Para que Deus venha nos livrar, a nós, as crianças, os idosos, os jovens, os adolescentes, em nome de Jesus Cristo, que Ele visite os hospitais, em nome de Jesus,
e que passe pelo mundo do crime e que saia derramando sobre esses homens de coração duro o seu amor em nome de Jesus, para que haja um resgate dessas almas, porque também são seres humanos. Clamamos pela nossa Bahia, pedindo misericórdia, para que o Senhor converta cada bruxo, cada pai de santo, cada mãe de santo, cada filho de santo, para que o Espírito Santo venha transformar essas vidas em nome de Jesus Cristo, em uma vida, aleluia, que pertence a Deus, que sempre foi de Deus. Que venhamos a saquear o inferno, trazendo das trevas para a luz todas essas pessoas em nome de Jesus Cristo e apresentando a Deus, que a gente venha orar pedindo a Deus que encha as nossas mãos de alma para apresentar a Ele em nome de Jesus Cristo. A nossa Bahia pede socorro antes que a ira de Deus seja derramada, porque Ele está irado com os baianos. Aleluia, Deus! Clamemos ao Senhor pelas misericórdias dEle em nome de Jesus, porque quem fez ouvido não é surdo, e quem fez o olho não é cego. E onde tem joelhos dobrados, oração sincera, Ele vê, Ele ouve, inclina o ouvido e atende a voz das súplicas. Eu peço em nome de Jesus que intercedamos pela nossa Bahia, pelo nosso Brasil, para que as misericórdias do Senhor não cessem e para que o Espírito Santo venha fazer um renovo no nosso Brasil, um renovo na nossa Bahia, para que a chuva seródia venha cair sobre nós em nome de Jesus e que haja almas confessando que só o Senhor é Deus, santo, 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 santo é o Senhor, em nome de Jesus. Amém?